Pedir para que você fique com a tua Bíblia aberta no capítulo 11. Nós vimos na semana passada, nós ficamos nos versos 1 e nos verso 2, verso 1 e verso 2, e vimos que esse capítulo 11, essa palavra profética, talvez seja a mais difícil do Apocalipse. Veja que aqui no verso 1, o João ele recebe uma vara de medir, e ele recebe uma ordem para medir, meus irmãos, o santuário de Deus, também o altar, e aqueles que adoram ali no santuário. Nós vimos isso no verso 1, confirmamos também na semana passada, que essa prática da medição não é estranha no texto bíblico, né? Nós vimos algumas passagens lá no Antigo Testamento, né? Servos de Deus mandando medir, o próprio Deus medindo no sentido de avaliar a moral, de avaliar a espiritualidade do seu povo, e o termo é justamente esse, medir. Então, talvez quando nós chegamos aqui no Apocalipse capítulo 11, e nós vimos ali Deus mandando João medir, mas essa prática já é encontrada, nós temos já, né, uma familiaridade com essa prática lá no Antigo Testamento. Só que é o seguinte, no verso 2, acompanha aí na sua Bíblia, nós vemos que o Senhor ele ordena que João não medisse, diz aqui o verso 2, não é para medir o átrio exterior do santuário, esse átrio que é para os gentios, né? É o ato que foi dado aos gentios, diz aqui o texto, numa referência aos incrédulos, viu? Então essa menção que o Senhor faz aqui, né, os atos que foi dado aos gentios, é uma menção ali àqueles que não creem no Senhor, não creem em Deus, e que por 42 meses, diz o verso 2, esses pisarão a cidade santa. Então, o que nós vimos na semana passada? Medidos, portanto, são aqueles que pertencem ao Senhor, não é? Aqueles que estão no santuário de Deus, esses são medidos. Os que estão fora, no átrio dos gentios, não é para medir. E vimos também que nos foi revelado uma medida de tempo. Os irmãos estão acompanhando aí? Medida de tempo de quantos meses? Quantos meses, gente? 42. 42 meses. 42 meses. Ao longo do Apocalipse, nós vamos ver que nós vamos encontrar, só a título aqui de informação, novamente, esse mesmo período de tempo sendo revelado aqui no texto sagrado, e nós vamos, até mesmo aqui no próprio capítulo 11, né, sendo falado como 3 anos e meio, um tempo, tempos e meio tempo, 3 dias e meio, enfim, nós vamos encontrar sempre essa referência, 1260 dias, aqui mesmo no capítulo 11. E na verdade, meus irmãos, na verdade, a Igreja de Jesus significa tudo a mesma coisa. Trata-se de um projeto global, mundial, de Deus para a raça humana. E o Senhor vai sempre revelando isso, né? É uma agenda divina, uma agenda celeste, celestial de Deus. A gente vai encontrar sempre esse tempo sendo manifestado aqui. E nessa dificuldade da gente entender o significado exato de 42 meses, porque, veja só, nós partimos da premissa que, apesar de o termo usado que João coloca no texto, falar de 42 meses, mas a gente parte do entendimento que o nosso cronos não é o tempo de Deus, certo, irmão? Sim ou não? Kairos de Deus é diferente. Eu acho que ninguém deveria arriscar dizer que esse tempo que está colocado aqui, né, na visão de Deus, refere-se ao nosso tempo.
Nós temos que tomar muito cuidado, apesar que tem muitos que acabam, arriscando, afirmando que é o nosso tempo, mas veja só, subir no púlpito e afirmar que essa cronologia celestial que nós estamos lendo aqui refere-se, está dentro de um calendário humano, eu acho muito perigoso. Nós temos que tomar muito cuidado quando tratamos da palavra de Deus, para não brincar e não ir além daquilo que o próprio Deus nos revela na sua palavra. Sabemos sim que há um tempo aqui, uma coisa é certa, vimos na semana passada que tem esse tempo, um tempo, tempos e meio tempo. 42 meses, 1.260 dias. E conforme nós lemos no verso 2, é um tempo que Deus está especificando, que Deus está entregando, está ordenando, que os gentios, ou seja, os incrédulos, os ímpios, essas que representam uma força do mal, pessoas que são anti-Deus, que têm a marca da besta, que não tem a marca do Espírito Santo. Essas pessoas, elas irão pisar a cidade santa, o povo santo de Deus. A intenção é justamente essa aqui, e será um tempo, sim, progressivo de malignidade, de maldade, em que lá na ponta desse tempo, muito provavelmente, meus irmãos, nós não veremos reuniões como essa aqui que nós estamos desfrutando. Entendeu? Tamanha a maldade, a impiedade que vai crescendo, que vai se multiplicando. Por isso nós temos sempre falado, temos dizendo, aproveite enquanto nós temos a oportunidade de nos reunir em torno da palavra de Deus, com a Bíblia aberta, folheando, a palavra do Senhor. Isso aqui é um privilégio. E certamente a maldade vai se multiplicar de tal forma que nós não teremos mais essa oportunidade. Bom, vamos lá. Nós partimos hoje aqui do verso 3. Dá uma olhada no verso 3. Então, o cenário é justamente esse. Não é para medir o lado exterior onde estão os gentios. Esses irão pisar a cidade santa por 42 meses. E está dizendo aqui no verso 3... O Senhor diz assim: darei às minhas duas testemunhas autoridade para que profetizem por 1.260 dias. Olha o tempo de novo aí. Está vendo aí? Lá no verso 2, ele usa a forma, são 42 meses. Aqui, se você está com a calculadora aí, você pode colocar lá 42 meses. 30 dias, você vai chegar exatamente 1.260 dias. Olha o tempo aqui, de novo, o mesmo tempo, é o tempo em que os gentios irão pisar a terra santa. Atenção a isso. É o tempo. Os gentios irão pisar a terra santa. Mas também é o tempo de evangelismo. Se liga nisso. É o tempo dessas duas testemunhas profetizarem. Veja, Deus, apesar desses gentios pisarem a Terra Santa, Deus ele não abandonará jamais o seu povo, porque está dizendo aqui, letra por letra, que mesmo Deus permitindo que a Terra Santa seja pisada, por nações, por gentios, por ímpios, por 1.260 dias. Por 42 meses, mas ele vai capacitar, Deus ele capacitará duas testemunhas para que essas duas testemunhas possam profetizar. Observe, elas recebem autoridade para profetizar por 1.260 dias. Veja que elas estão vestidas, como que elas estão vestidas, gente? Pano de saco, daí já chama a tua atenção, o que pano de saco, veja, quando você olha para pano de saco, muitas vezes os profetas do Antigo Testamento, eles se vestiam de pano de saco. Temos uma referência aí, estou sem aqui, temos lá, Isaías 20, verso 2, está lá. Então você vê o próprio Isaías, está lá,
tirar o pano de saco, estava vestido de pano de saco. Veja só, pano de saco também representa muitas vezes, vai pulando lá, e para mim, por outro, ó, luto. Então, quando você vai lá, luto, ele rasga, ele veste de pano de saco, está de luto ali, Jacó. Também mostra humilhação, 1 Reis 20, 32. Então, cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças e vão lá se humilhar diante lá do rei. Então, para mostrar humilhação e também para súplicas, né? Conforme nós estamos vendo aí, que Ezequias ele rasga e as suas vestes se cobrem de pano de saco. Então, essas duas testemunhas, então, para a gente entender minimamente aqui as características, as marcas dessas duas testemunhas, elas têm essa marca profética. São como os profetas lá no Antigo Testamento, elas profetizam a mensagem de Deus no meio de perseguição. Era assim, Elias era assim, Moisés assim lá no Egito, né? Jeremias, e aí você vê aqui que essas duas testemunhas, elas irão profetizar por 42 meses, num tempo em que a Terra Santa será pisada por gentios. Então, veja só, é uma mensagem evangelística, profetizando o quê, gente? Profetizando a palavra de Deus, profetizando o quê? A mensagem do arrependimento. Nunca podemos perder isso de vista. Deus, ele sempre dá uma nova oportunidade. Ele sempre alerta para o arrependimento, para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas voltem-se para Ele, para que as pessoas reconheçam o poder, o domínio, o amor de Deus, a soberania de Deus. Então, essas duas testemunhas estarão profetizando justamente assim, né? Para que as pessoas se arrependam, mesmo no meio de sofrimentos, assim como eram os profetas lá no Antigo Testamento. Era assim, da mesma forma, né, eles vão profetizar. Perceba, meus irmãos, que é uma coisa incrível. Nós estamos... Em que trombeta que nós estamos, gente? Nós estamos à sexta? Não estamos mais à sexta. Terminamos a sexta já, né? Terminamos a sexta. Nós estamos no interlúdio, lembra? Parou. Nós estamos na expectativa da sétima trombeta, né? Dá uma pausa. Nós estamos numa pausa. E aí, veja que coisa interessante. É Deus que está no controle de todas as coisas. Assim como Deus deu autoridade para o anjo lá do abismo, Deus é quem deu autoridade, perceba isso, para os gafanhotos atormentarem aos homens. Foi Deus quem fez isso também. Foi Deus que manda João comer o livrinho que é doce, é amargo, para quê? Para profetizar, para pregar a palavra. Deus é também quem manda João com o caniço medir o santuário, medir o altar, medir as pessoas que estão no... É Deus é que está controlando todas as coisas. E agora nós vemos que ele também anuncia que ele dará autoridade para essas duas testemunhas para profetizarem vestidas de pano de saco, que significa contrição, significa humilhação, significa rendição, entendeu? Pano de saco, o que traz à memória você? Não tem a ver com o luxo dessa terra, com as coisas desse mundo, entende? Povo de Deus, profetas, e eles irão profetizar por um tempo, 2 tempos, meio tempo, 1260 dias. E aí tem duas testemunhas. Você já deve ter ouvido que essas duas testemunhas seriam... Quem que você já ouviu? Hã? Bom, você já deve ter ouvido, por exemplo, que Moisés e Elias, porque lá no Monte da Transfiguração, lembra quem é que chega lá para falar com Jesus, né? E está lá João, Pedro e Tiago, então está lá em Mateus 17. E sim, alguém falou Enoque aí? Enoque, né? Por quê? Porque seria Enoque e Elias, porque Enoque e Elias são 2 servos do Senhor, Rui, que foram
tomados e não passaram pela morte. E aí tem muitos irmãos que defendem essa ideia que eles retornariam a esse mundo para que realmente eles passassem pela experiência da morte. Mas veja, vamos lá. Vamos tentar construir aqui o nosso pensamento, irmão Elias. Por se tratar, atenção a isso, por se tratar de um texto altamente simbólico, cheio de metáforas, está desde o começo. E a gente tem mostrado ponto a ponto, né? Temos mostrado as montanhas que caem como fogo na terra. O que seria isso? Fomos lá no texto do Antigo Testamento para poder compreender minimamente o significado disso, não é? Então, como nós estamos tratando de um texto aqui muito simbólico, talvez, meus irmãos, tenha mais sentido, ouça isso aqui, talvez tenha mais sentido, que as duas testemunhas sejam uma referência à igreja de Jesus. Ai, pastor, talvez seja uma referência à igreja do Senhor. Duas testemunhas que apontam para a igreja, personificadas pela igreja de Jesus Cristo. Bom, por que duas? Por que duas testemunhas? Porque aponta para a igreja atemporal. A igreja de todos os tempos. A igreja que é representada, olha só, pelos santos do Senhor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se os irmãos puxarem na memória, essas duas testemunhas têm muito a ver quando nós estávamos estudando lá em Apocalipse, no capítulo 7, os 144 mil. Lembra dos 144 mil que nós estudamos lá? Lembra? Veja, os 144 mil, nós dissemos naquele momento que faz uma conexão com o Antigo e com o Novo Testamento. Por quê? Os 144 mil aponta para quê? Para as 12 tribos de Israel e também para os 12 apóstolos de Jesus. 12 múltiplo de 12. Então são 12. 12 patriarcas, os 12 apóstolos. Mostram o quê? Os salvos do Antigo, os salvos do Novo Testamento. 12 patriarcas, 12 apóstolos, vezes 1000, que mostra o infinito. É o povo de Deus. Então veja só. Quando nós estudamos lá os 144 mil, nós falamos justamente isso, que essa revelação mostra e aponta para a ação completa de Deus nos redimidos. A antiga aliança, a partir de Abraão, os santos do Senhor, os salvos do Senhor, lá em Abraão, e a nova aliança em Cristo Jesus. Então, essas duas testemunhas parece que aponta para a igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança. Lembre-se, quando Jesus mandou os apóstolos pregarem, ele mandou em grupo de quantos? De 4? De 2? De 2. Foram dois. Foram lá duas testemunhas. Então, nos parece, queridos, que esse realmente é o mistério, esse é o enigma. O povo de Deus revestido de pano de saco, profetizando, povo de Deus humilhado, o povo de Deus perseguido, dentro desse calendário escatológico, dentro desse período escatológico de 42 meses, de 1260 dias, de um tempo, 2 tempos e meio tempo, de 3 dias e meio, a igreja profetizando, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de severa perseguição, de sofrimento, de dor, de martírio. É essa palavra que eu queria ouvir. Martírio. Entendeu? Deixa eu comentar uma coisa com os irmãos aqui, deixa eu compartilhar. O Dr. Russell Shedd, pastor Russell Shedd, já ouviram falar no Russell Shedd? Né,
uma sumidade no meio evangélico, mundial até, e aqui no Brasil em especial, pastor Batista, que o Senhor o levou. Eu tive a oportunidade de ver o Dr. Russell Shedd pregar, foi um privilégio. E o Dr. Russell Shedd, comentando sobre esse Apocalipse 11, que eu falei para os irmãos, que é um texto muito complicado, muito difícil, ele aplica algo muito contundente sobre essas duas testemunhas, para o nosso entendimento, para a nossa consideração. Ele reforça, ele diz o seguinte, entra aqui na história, gente. Ele diz o seguinte, o capítulo 11, desde o comecinho ali, está tratando da Terra Santa, está falando de Jerusalém, a cidade santa. E diz, conforme nós estamos falando aqui, que os gentios irão pisar a Terra Santa por 42 meses. Lembra que eu falei agora há pouco, a dificuldade nossa, você querer aplicar 42 meses, literalmente. Mas veja só, o Dr. Shedd, está falando o seguinte, olha, o texto está dizendo que os gentios, os ímpios, eles pisarão a cidade santa, a Jerusalém, por 42 meses. E o Dr. Shedd, ele diz assim, de uma forma até provocativa, ele fala, é isso que tem acontecido. Pensa comigo. Ele fala, mas já é isso que está acontecendo. Para pensar, é justamente isso que ele diz que acontece. Veja, capítulo 11 entra num interlúdio. Tocaram-se 6 trombetas até agora. 1, 2, 3, 4. A 5ª trombeta é o primeiro ai. A 6ª trombeta é o segundo ai. Aguardamos a 7ª trombeta. Nesse interlúdio, nessa pausa, o Senhor diz o seguinte, que não é para medir os gentios e eles pisarão por 42 meses a Terra Santa. É essa pausa. É nessa pausa que os ímpios, que os gentios pisarão a terra sagrada. E aí o Dr. Shedd, ele faz a leitura de que a Jerusalém, a terra do Senhor, a terra santa, está sendo pisada, dominada pelos gentios por séculos e séculos. Destruída, sitiada, atacada, dominada, capturada por séculos e séculos. Aliás, já vem bem antes, já vem da época de Nabucodonosor, já vem os babilônios, antes até os assírios, os gregos, os romanos e assim por diante. Os persas passaram por lá também, armênios, árabes, muçulmanos, bizantinos, os cruzados, entendeu? Todo esse povo, os otomanos, os turcos otomanos, até britânicos, tomaram conta dessa cidade. Pisar no sentido de dominar. Tem dominado por tempos. Uma cidade, portanto, caracterizada, conforme, dá uma olhada na tua Bíblia, verso 8, caracterizada como Sodoma e o Egito. Né? Sodoma, que mostra libertinagem, e o Egito por dominação. Então, Jerusalém, no verso 8, vai dizer que tem essa característica. Então, para os irmãos terem uma ideia, para a gente ilustrar aqui os gentios pisando em Jerusalém, eu trouxe aqui, se liga nisso, gente, eu trouxe aqui para os irmãos uma parte, um texto que eu tirei do livro do Reza Aslan, que esse Reza Aslan ele escreve sobre Jerusalém e o Jesus histórico. Vale a pena essa leitura. Inclusive, eu estou terminando esse livro, estou no último capítulo dele, muito bacana, né, o livro, e me fugiu o nome do livro, acho que no finalzinho aí vai colocar o nome do livro. Mas dá uma olhada, gente, debaixo da pesquisa que o Reza Aslan, ele é um muçulmano. Olha o que ele escreve sobre dados, sobre momentos dramáticos que aconteceram quando os romanos
tomaram conta de Jerusalém, pisaram na Terra Santa. Olha o que o Rez Aslan ele diz. Ele fala coisas como assim, o trabalho de pesquisa dele. Ele fala assim, acompanha a minha leitura aqui. Soldados lançaram-se sobre todos. Homem, mulher, criança, ricos, pobres. Não fazia diferença. Eles queimaram tudo. A cidade inteira estava em chamas. O rugido do fogo se misturava aos gritos de agonia, à medida que o enxame romano varria a cidade, alta e abaixo, espalhando corpos pelo chão, chapinhando através de correntes de sangue, literalmente escalando montes de cadáveres em busca dos rebeldes. Até que, por fim, o templo estava diante deles. Com o último dos combatentes rebeldes, preso no pátio interno, os romanos incendiaram todo o complexo, fazendo parecer que o monte do templo estivesse fervendo em sua base com sangue e fogo. As chamas envolveram o Santo dos Santos, a morada do Deus de Israel, e o fez cair no chão em uma pilha de cinzas e pó. Quando o fogo finalmente diminuiu, Tito, que é o general romano, deu ordens para destruir o que restava da cidade, para que nenhuma geração futura sequer lembrasse o nome de Jerusalém. Milhares pereceram. Simão, o fracassado Messias, na verdade, irmãos, esse Simão é um rebelde que se levantou lá em Jerusalém, se auto-intitulando como o Messias de Israel, né? Então ele está falando aqui sobre esse Simão que se levanta contra o Império Romano para libertar Israel. Ele diz o seguinte: Simão, o fracassado Messias, foi capturado vivo para poder ser arrastado de volta a Roma, acorrentado para o triunfo que Vespasiano, que é o imperador, tinha prometido a seu povo. Tá dando para acompanhar aí, gente? Sim ou não? Tá aí? Acompanha comigo, viu? Vai passando certinho aí, ó. Junto com Simão, olha lá, seguiram os tesouros sagrados do templo. Olha que tristeza, gente. A mesa de ouro, os pães da proposição oferecidos ao Senhor, o candelabro e a menorá de 7 braços, os queimadores de incenso e os copos, as trombetas e os vasos sagrados. Tudo isso foi carregado em procissão triunfal pelas ruas de Roma, enquanto Vespasiano e Tito, coroados de louros e vestidos com vestes roxas, assistiam com silenciosa determinação. Finalmente, no final da procissão, o último dos despojos era carregado para que todos pudessem ver. O que era? Uma cópia da Torá, o símbolo supremo da fé judaica. O ponto de Vespasiano era bem claro. Qual era o ponto? Esta tinha sido uma vitória não sobre um povo, mas sobre o seu Deus. Não era a Judéia, mas o judaísmo e seu Deus que havia sido derrotado. Tito apresentou publicamente a destruição de Jerusalém como um ato de piedade e uma oferenda aos deuses romanos. Não tinha sido ele a realizar tal tarefa, alegou. Ele tinha apenas entregado as suas armas para o seu Deus, que tinha mostrado sua ira contra o Deus dos judeus. Veja que é uma briga de deuses. Continuando, com isso, não só os judeus seriam proibidos de reconstruir o seu templo, direito oferecido a quase todos os outros povos dominados do império, como seriam obrigados a pagar o imposto de 2 dracmas por ano. A quantidade exata que homens judeus, que antes pagavam em shekels para o templo em Jerusalém, a fim de ajudar a reconstruir o templo de Júpiter, acidentalmente incendiado durante a Guerra Civil Romana. Todos os judeus, não importa aonde no império vivessem, não importa o quanto tivessem, permanecido leais a Roma, não importa se tinham tomado parte na rebelião ou não, rebelião lá do Simão. Todos os judeus, incluindo mulheres e crianças, eram agora obrigados a pagar para a manutenção do culto pagão central de Roma. Daí em diante, o judaísmo não seria mais considerado um culto respeitável. Os judeus eram agora o eterno inimigo de Roma.
Roma expulsou todos os judeus sobreviventes de Jerusalém e de seus subúrbios, vindo a renomear, olha isso, a cidade como Aelia Capitolina, e colocou toda a região sob direto controle imperial. Toda a Palestina tornou-se propriedade pessoal de Vespasiano, e os romanos se esforçaram para criar a impressão de que nunca houvera qualquer judeu em Jerusalém. Por fim, por volta do ano 135 depois de Cristo, o nome de Jerusalém deixou de existir em todos os documentos oficiais romanos. Os judeus que sobreviveram ao banho de sangue, amontoados, nus, esfomeados, atrás dos muros desabados das cidades, assistiam com horror os soldados romanos urinarem sobre as cinzas fumegantes da casa de Deus. A gente sempre fala o seguinte, olha, Roma destruiu Jerusalém no ano 70. E a gente fica com essa informação. Mas, gente, olha o tamanho do horror. Nós temos noção das minúcias, dos detalhes que aconteceram. Uma coisa muito impressionante. Cidade de Deus sendo destruída. Dizem que o domínio babilônico foi pior. Foi pior, 600 anos antes de Cristo, que nós já estudamos aqui em Daniel. Foi pior ainda. Então perceba, entenda, qual é o ponto do Dr. Russell Shedd. Entenda isso, presta atenção para não perder a linha. Olha o ponto do Dr. Russell Shedd. Ele quer dizer o seguinte, que desde o ano 70, quando aconteceu essa tragédia, Jerusalém ela está sendo dominada por ímpios, por gentios. Somente agora, meus irmãos, 50 anos atrás do nosso tempo, é que Jerusalém foi novamente retomada pelos judeus. 50 anos atrás é nada na linha do tempo. Foi agora de manhã. Entenda isso. É nada. Foi só agora que os judeus retomaram Jerusalém. E aí, novamente, qual é o ponto do Dr. Russell Shedd? Nós estamos em Apocalipse, capítulo 11, no interlúdio, esperando a 7ª trombeta. E a pergunta que ele faz, e que nós repassamos aqui, é justamente essa. Nós estamos nesse interlúdio. Será que agora, no nosso tempo cronológico, 2023, nós estamos 2024, terceiro milênio. Será que nós estamos nesse período? Nós estamos no interlúdio, nessa pausa, esperando justamente o toque da 7ª trombeta. Porque aqui no capítulo 11, no verso 2, está na tua Bíblia aí, veja só, os gentios irão pisar a cidade santa. Esse é o tempo, se liga nisso, essa é a chamada, esse é o start para tocar a 7ª trombeta. É nesse momento, verso 2 aí na tua Bíblia, quando os gentios pisam, eles vão pisar a terra santa. Talvez, queridos, nós estejamos realmente nessa pausa do capítulo 11. Talvez, não sei se faz sentido isso para você, mas talvez nós estejamos justamente nesse período, nesse interlúdio, com tudo pronto para soar a 7ª trombeta. Então, olha só, diante aqui desse quadro, a Terra Santa, pisada pelos gentios, as duas testemunhas, que segundo o Dr. Russell Shedd, ele é mais um desses, que entende que é a igreja, né? E é a igreja do Senhor, justamente a igreja que prega o evangelho, é isso que acontece. É a igreja que permanece firme pregando o evangelho até o fim. E uma igreja perseguida, e uma igreja derrotada por um período de 3 dias e meio, conforme nós vamos ver daqui a pouquinho. Derrotada pela besta.
E no capítulo 3 nós vamos ter o assombro de ver que Deus entrega, sim, a igreja na mão do anticristo por um tempo. Propósitos do Senhor. Entendeu? Então, é a igreja. A igreja vencida, a igreja morta, a igreja que será achincalhada por um mundo ante Deus, mas que no final é a igreja gloriosa, porque é a noiva do Senhor. Verso 4, gente, olha só o verso 4. Olha agora o verso 4. Verso 4 você precisa olhar. Verso 4 você precisa ler. Olha o que diz o verso 4. Será que as duas testemunhas é a igreja mesmo, Ramona? Será que é a igreja? Como muitos teólogos dizem que é a igreja, outros falam que não, outros falam que é Moisés mesmo e Elias. Eles vão, né, se apresentar aqui, Enoque e Elias. Né? Meu Deus, será que é a igreja? Olha o verso 4. O verso 4, gente, porque está falando, ó, vamos desde o verso 3, tá bom? Lê comigo aí, ó. Verso 3, darei autoridade às minhas duas testemunhas para profetizarem durante 1260 dias, vestidos de pano de saco. São estas, as testemunhas, as duas oliveiras e os dois candeeiros, ou os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor de toda a terra. Veja só o teor simbólico. Você precisa entender isso. Olha o teor simbólico. As testemunhas, veja o teor simbólico, são as duas oliveiras. Oliveira. O que é oliveira? Tanto no Antigo quanto no tempo de Jesus, é o povo de Deus. Judeus e gentios, o povo de Deus, né? A oliveira que não dá fruto lá, a oliveira é o povo de Deus. E são também os dois candelabros, ou os dois candeeiros, as duas testemunhas que se acham em pé diante do Senhor. Gente, as igrejas do Apocalipse, você concorda comigo? Elas já foram identificadas como os dois candelabros, sim ou não? Esqueceu, né? Vocês esqueceram. Esqueceram. Põe para mim o próximo slide. Olha lá. Se você está com a tua Bíblia aí, vai ver lá. Candeeiro em Apocalipse é a igreja, gente. Candelabro, candeeiro é a igreja. A própria Bíblia revelando a Bíblia, interpretando a palavra de Deus. É a própria igreja. Lembra lá? Então, olha só. Não é prudente nós interpretarmos candeeiro de uma forma distinta daquela que a Bíblia já está interpretando. Não é nada prudente, não é nada saudável a gente interpretar. Vocês estão entendendo, sim ou não, o que eu estou falando? Estão entendendo, gente? Entendeu? Olha só, os dois candelabros que estão diante do Senhor, são as duas testemunhas. Então, olha só, nós estamos interpretando esses dois candelabros, as duas testemunhas, como a igreja. E por quê? Porque você chega no verso 4 e está vendo lá que as duas testemunhas são os dois candelabros, são as duas oliveiras. Veja, o próprio Apocalipse, no capítulo de número 1, já nos interpreta, já dá para a gente de bandeja que os candelabros é a própria igreja do Senhor. Nós não podemos interpretar distintamente daquilo que já está no livro do Senhor, que já está já no Apocalipse. Acho claro, candeeiro é a igreja. Então perceba, mais uma vez, está ali, ó, verso 4, as testemunhas são as duas oliveiras. Oliveira é sempre o povo de Deus, formado por quê? Judeus e gentios. Né? Gentil que creu em Jesus. Não os gentios que estão sendo deixados de fora. Gentil que agora se torna povo santo, povo de Deus. Nós somos o povo gentio. Somos gentílicos que encontramos a Cristo, entregamos nosso coração e agora somos povo de Deus, cidadãos do reino. Então, oliveira na Bíblia é sempre o povo de Deus. E as duas testemunhas também são os candeeiros. Candeeiro é povo de Deus.
candeeiro, Apocalipse ali no capítulo 1, já dá para a gente já mostra. É a própria igreja de Jesus, igreja formada tanto por judeus como pelo povo gentil, que não é judeu. A igreja de Jesus de todos os tempos, o povo de Deus de todos os tempos, os santos do Senhor, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E, novamente, olha que bacana isso. Nós temos uma referência clara no Antigo Testamento, usando justamente essas expressões. Ou seja, João ele está escrevendo, meus irmãos, irmãs, inspirado por Deus, é uma visão que ele está tendo do Espírito Santo de Deus, mas ele escreve, e o próprio Deus que dá a revelação para ele, transmite para ele elementos que nós já encontramos no texto sagrado, que já está lá no Antigo Testamento. Porque olha só o que Zacarias, o profeta, ele diz ali no capítulo 4. No capítulo 4, Zacarias, ele viu um candelabro. Está lá, ó, perguntei hoje o que significam essas duas oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro. O Zacarias, ele também enxerga esses dois elementos que João está falando lá, que são as duas testemunhas. Ele também vê lá o candeeiro, está lá ladeado lá por duas oliveiras. Novamente nós temos candeeiro ou candelabro e a oliveira aqui no texto do Antigo Testamento. E só para a gente completar a informação, aqui em Zacarias, se você pula mais um aí para o verso 14, você vai ver que as duas oliveiras representam, sabe o quê? Dois ungidos. Dois ungidos do Senhor. Olha lá, são dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. E se você pesquisar e estudar, você vai perceber que esses dois ungidos trata-se de Zorobabel, que é o retorno ali para a cidade santa, né? Estão vindo ali lá da Babilônia, do exílio babilônico. Então, trata-se de Zorobabel e também de Josué. Quem é? Não é o Josué de Moisés, é o Josué, o sumo sacerdote dessa época aqui. Então são esses dois homens, são esses dois ungidos do Senhor, da qual Zacarias está se referindo. Então são duas testemunhas, são dois ungidos do Senhor que nós encontramos aqui. Então, meus irmãos, o João, ele usa esse simbolismo aqui de Zacarias que nós encontramos também Zacarias, atenção a isso aqui, para afirmar que as duas testemunhas aqui no Apocalipse têm a autorização de Deus para profetizar. Quem é que tem a autorização de Deus para profetizar? Quem é que tem a autorização, que recebeu a autoridade de Deus para pregar? Ah, é o pastor, não é o pastor, não. É a igreja. É a igreja. Sou eu e você. Somos nós, os mensageiros de Cristo. São os cristãos. Perceba que no verso 8, afirma, mostra lá, quem é o Senhor? Quem é o Senhor das testemunhas? Quem é o Senhor das testemunhas? É aquele que foi crucificado. Olha, quem é que foi crucificado? Jesus. Entendeu? Esse é o Senhor das duas testemunhas. Testemunha é a igreja, é justamente o Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, verso 5, meus irmãos. A gente vai tentar unir, vamos unindo aqui, fazendo um elo nesses versos todos aqui. Aí, diz assim, ó. Se alguém pretende causar-lhes dano, né? Tá falando aqui dessas duas testemunhas, causar dano às duas testemunhas. Da boca delas vai sair fogo, enfim. Se alguém pretende causar dano, vai sair fogo, devora os inimigos. Se alguém pretende causar dano, vai morrer. Ou seja, qualquer tentativa de destruir esses dois profetas vai causar autodestruição. Quem quiser destruir esses dois profetas dentro do tempo determinado vai morrer. Nesse verso 5 aqui, nós somos arremessados, meus irmãos, somos jogados para o profeta Elias. E é por isso que muitos fazem associação com Elias, né? Porque está dizendo aqui, ó,
Da boca dessas testemunhas saiu o quê? Fogo. Né? E aí a gente lembra o seguinte, que o ministério de Elias, põe para mim aí, 2 Reis, põe para mim. Olha lá, o ministério de Elias, ele foi confirmado com fogo, não é? Olha lá, de novo o fogo de Deus desceu e consumiu todos os ímpios lá, né? Todos os oficiais. Então você lembra do fogo. Agora, você também se lembra, sabe de quem? De Jeremias. Porque ali em Jeremias, no capítulo 5, diz assim, o Senhor dos Exércitos, o Senhor que fala, por que falaram essas palavras? Farei com que as minhas palavras em sua boca, para Jeremias isso, sejam o que, gente? Fogo. E esse povo seja lenha, que o fogo consome. Então, olha que detalhe, olha o detalhe. Elias, fogo literal. Jeremias, fogo espiritual. Né? Porque ou tem algum texto lá em Jeremias que Jeremias falou, isso é o fogo assim. Não? Pelo nariz, pela boca de Jeremias. Não, fogo espiritual. Né? É a palavra que condena. É a palavra que condena. Então nós encontramos aqui tanto Elias quanto Jeremias. O fato, meus irmãos, é que os dois profetas do Antigo Testamento, tanto Elias quanto Jeremias, eles destruíram os seus inimigos pelo fogo, fogo da palavra, pela palavra de Deus, palavra que eles pronunciaram, poder da palavra de Deus. Então o sentido, qual que é o sentido disso? O sentido é o seguinte, nós cantamos aqui, como que é a música que a gente canta aqui, Levi? Né? Ninguém pode com a igreja do Senhor. Não é? Nada, os leões, que mais que não puderam com a igreja do Senhor? Né? Perseguição, a arena lá, ninguém pode com a palavra do Senhor, ninguém pode com... O sentido aqui é que nada pode parar o testemunho de Deus nessa terra. É isso. Enquanto muitas pessoas querem ver coisas mirabolantes, na verdade, isso aqui já está muito claro. O testemunho precisa ser dado. A profecia precisa ser entregue. O evangelho precisa ser pregado. As testemunhas têm autoridade da parte do Senhor. Já temos essa autoridade. É essa pregação. Meus irmãos, é justamente essa é a autoridade que a igreja recebe de Deus para poder pregar o evangelho da salvação. Pregar o evangelho da salvação. Ninguém pode tocar na igreja do Senhor no sentido de que ninguém pode impedir o progresso da palavra de Deus, o progresso da mensagem que é pregada. Mas podem matar o evangelista? Claro que podem, eles matam. Matam o pregador, matam o missionário, mas o evangelho vai. O evangelho permanece, não podem impedir o avanço do evangelho. Esse é o mistério. Esse é o mistério do evangelho, esse é o mistério da palavra. E isso vai até cumprir o tempo determinado por Deus. É justamente isso, nós temos que compreender dessa forma. Perceba, meus irmãos, no verso 5, no verso 6, melhor dizendo, que as testemunhas têm autoridade para fazer o quê? Fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizar. Olha só, fechar o céu. E, novamente, né, nós somos levados ali para o profeta Elias, mas veja só, é o evangelho, o poder do evangelho. Você sabe muito bem que o poder da pregação do evangelho abre o céu e fecha o céu, sabia disso? A palavra de Deus tem esse poder. No efeito da salvação, olha só. O sentido é, a pregação do evangelho abre o céu, traz salvação. A palavra de Deus fecha o céu, gera condenação. São dois efeitos. A mensagem pregada, o evangelho pregado, não é só para a salvação. A gente se esquece disso.
A pregação do evangelho é para condenação também. Salva e condena. Abre o céu, fecha o céu. Peguei aqui um texto, nós temos vários textos na Bíblia Sagrada, mas Pedro, ele diz assim, olha, portanto, para vocês, aqueles que creem, olha só, falando sobre a palavra de Deus, essa pedra é preciosa, falando de Cristo Jesus, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço, rocha que faz cair. Os que creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem. E olha que interessante, para o que também foram destinados. Capítulo 11, verso 5, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos, e se alguém causar dano, certamente morrerão. O sentido é se alguém impedir. Então, novamente, não é que as testemunhas irão cuspir fogo pela boca, não é físico. O sentido não é literal, é o poder do evangelho, é um fogo devorador sobre aquele que rejeita a palavra de Deus, sobre aquele que rejeita a graça do Senhor que tem sido oferecida. Esse morrerá, vai morrerá eternamente. Compreende isso, sim ou não, irmãos? Morrerá. Rejeitar, vai morrer. Essa figura aqui, né, na passagem, portanto, não está mostrando para a gente algo físico, não é isso, mas tem essa conotação espiritual. Né? É o morrer da alma. É o fogo do inferno, fogo e morte na Bíblia, no Novo Testamento, nos textos proféticos, sempre traz o símbolo de condenação. Fogo e inferno, condenação. Esse é o sentido. O sentido é justamente aquilo que Jesus disse para Pedro, representando a igreja, aquilo que ligar na terra será ligado no céu. Aquilo que quem você desligar, tudo que você desligar na terra, o que a igreja desligar na terra, será desligado no céu. Jesus delegou o poder à igreja. O texto clássico que nós temos em Mateus capítulo 28, Jesus chega lá para os seus discípulos, o que ele diz lá? Ele fala, todo o poder me foi dado na terra, no céu. E daí ele fala assim, agora, vão. É a igreja. Vão. Nada poderá impedi-los. Vão pregar o evangelho. Vão pregar o evangelho da salvação. Ou o evangelho da condenação. O evangelho da perdição. Para aqueles corações que renegam a Cristo. Aqueles que não reconhecem a Cristo. Os rebeldes precisam ouvir. Porque ouvindo e rejeitando, estarão aptos para a perdição eterna. Não poderão dizer, eu nunca ouvi, não. Pregou o evangelho, rejeitou, fechou os ouvidos, fechou os olhos, estão adequados para a perdição eterna. É justamente isso. Querida igreja, se tem algo poderoso nesse mundo que nós vivemos, é o evangelho de Deus. Talvez você não esteja dando valor a isso. Lá em Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que o evangelho é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E aí ele fala, de quem? Judeu e gentil. Né? Judeu e gentil. O evangelho é poder de Deus, poder do Senhor. Saiam para testemunhar. Preguem. Não tem como, o evangelho é sucesso. É sucesso. Mas pastor, ele não me ouviu, mas cumpriu o propósito. Cumpre o propósito. Quem faz brotar a semente é o Espírito Santo. E se não ouvir, é para condenação. É pedra de tropeço. Você cumpriu. Poderoso é o evangelho. Tem que pregar. Entendeu? Nós temos que falar do amor de Deus. Então é justamente isso, a igreja que sai para pregar todas as vezes que a igreja proclama a mensagem de Jesus Cristo, o poder de Deus entra em ação, meus irmãos. Você crê nisso ou não?
entra em ação. Para a salvação, de novo, hein? Para a salvação ou para a condenação? O poder de Deus entra em ação. Pregue o evangelho. Ele dará resultados. Resultado. Um efeito ou outro, mas dará resultado. Certo, gente? Verso 6, para a gente terminar aqui. Olha aí o verso 6, verso 6. O verso 6 está confirmando o verso 5, né? Olha lá, ele tem autoridade para fechar o céu, conforme nós já falamos. Elas têm, as testemunhas têm essa autoridade para fechar os céus. Foi, né? Falamos agora há pouco, foi Elias quem fechou o céu para que não chovesse. Daí aponta para Moisés também, porque olha o verso 6 está dizendo o seguinte, ó. Tem autoridade para fechar o céu, para que não chova nos dias. Tem também autoridade sobre as águas para transformá-las em sangue. Quem é que fez isso? Moisés, não é? Deus, né? Através de Moisés, para ferir a terra com todo tipo de flagelo, tantas vezes quantas quiser. Então foi Moisés que também feriu a terra com flagelo. Mais uma vez, gente, nós estamos sendo então conduzidos para Moisés e Elias, e novamente muitos acreditam, olha, as duas testemunhas, eu estou abrindo aqui essa janela para os irmãos, aponta para Moisés e para Elias, lá no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias, mas eu novamente, nós também quero reforçar, nós precisamos ter muita cautela em concluir isso de forma literal, aqui no Apocalipse capítulo 11, falando já, concluindo, é Moisés e é Elias. Veja só, o mais adequado é nós entendemos que se trata da igreja de Jesus. Candelabro, verso 4, é a igreja. Oliveira é a igreja. Eu peguei aqui um texto aqui de Mateus, porque a Bíblia mostra essas personificações. Vamos lembrar que João Batista personificou Elias. Olha que coisa interessante. Olha lá, verso 14. Cadê? Não tem aí a... Esse é Mateus 11, 14, viu, irmãos? É que tá... O versículo ficou em cima. Esse é o 11, 14 é do anterior. Então, olha lá, Mateus, volta. Volta o anterior aí. Mateus, ali, olha lá. Não, isso. Sobre João Batista, olha lá. O 11 e 14 está dizendo o seguinte: este é o Elias que há de vir. Eu só botei essa frase. Se você vai lá em Mateus capítulo 11, está falando referente a quem? Está aí, ó, chamada. Sobre João Batista. É o Elias. Claro que não é o Elias. Carne e sangue, não é Elias que se materializou ali no tempo de Jesus, mas é uma personificação de Elias. Mais adiante, no capítulo 17, agora põe para mim o próximo. Olha lá, capítulo 17, não é o 11 e 14, tá? É o 17, 10 a 13, está no finalzinho aí do versículo. Olha lá, os mestres da lei diziam que é necessário que Elias venha primeiro. Aí Jesus respondeu, de fato, Elias vem restaurar todas as coisas, mas eu lhe digo, Elias já veio. Eles não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Peraí, me perdi aqui. Quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Aí os discípulos entenderam que era de João Batista que Jesus estava falando. Não é Elias, né, encarnado. Não teve, né, uma encarnação, né, Elias veio para a terra. Não é isso. João Batista, ele cumpriu o ministério de Elias. Então, a Bíblia usa essas personificações quando nós encontramos, por exemplo, o caso aí de Elias. Então, meus irmãos, essas testemunhas que saem para pregar com autoridade e poder para vencer, nos mostra de novo o livrinho. Atenção aqui para a gente dar o desfecho. O livrinho que João teve que comer. O livrinho era como? No início, era doce ou era amargo? Doce, caiu na boca. Caiu no estômago, virou o quê? Amargo. As testemunhas, a igreja, sai para vencer. Olha que interessante. Sai para vencer. Faça
a conexão, sai para ganhar, ninguém pode com as testemunhas, quem se meter com elas irão morrer, elas têm poder de abrir e fechar o céu, e aquela coisa toda, de fazer flagelos aqui, sai para vencer a igreja. E no segundo momento, nós não chegamos lá, nós vamos ver semana que vem, as testemunhas morrem em praça pública, são mortas, morta pela besta, e fica por lá novamente o tempo escatológico, 3 dias e meio, fica lá exposta, entendeu? É justamente isso. Então, por um período, as testemunhas são intocáveis, pregam com liberdade, mas depois, num próximo período, elas já são perseguidas, são vencidas. Então, escatologicamente, está tratando desses 2 períodos, um tempo de poder, de liberação, de profetizar, de pregar a palavra de Deus, de liberdade, e depois um tempo de perseguição, um tempo de derrota. Então, nós temos aí, então, constituídos esses 2 tempos, dividido pelo meio, que os teólogos chamam da semana escatológica. É justamente a semana escatológica. Esse período de tempo, as 2 testemunhas são absolutamente invencíveis no primeiro tempo. No segundo tempo, elas vão ser derrotadas e serão mortas conforme o propósito de Deus, que é a parte amarga, que está em conexão ali na parte, no capítulo 10, finalzinho do capítulo 10, que nós já vimos no Apocalipse. Irmãos, então, para a gente fazer aqui uma geral aqui, a história do Apocalipse, nós temos falado o seguinte, para a gente terminar aqui, olha. Ela é contada e recontada. Então, nós temos batido na tecla desde lá dos nossos encontros introdutórios. Ela é contada e ela é recontada. Tenta só lembrar, você veja aqui essas 2 testemunhas, se é a igreja que sai para pregar, o evangelho que sai para vencer, para alcançar o propósito. O propósito não é meu, não é seu, não é do missionário, não é do pastor, é o propósito de Deus, para alcançar o propósito de Deus, né? Então, essas 2 testemunhas que saem para vencer, nos faz lembrar um trecho que nós já passamos por ele. E que naquele momento nós trabalhamos justamente essa intenção, que ali no capítulo 6... Ali no capítulo 6, no primeiro selo, o cavaleiro branco que sai para vencer. E naquela oportunidade nós falamos justamente esse cavalo branco que sai para vencer. Que depois vem outros cavalos, né? Vem o amarelo, vem trazendo dores e tal. Mas o primeiro, o branco, nós falamos, é o evangelho que sai para vencer. Entendeu? Que sai para ganhar, para cumprir o propósito de Deus, alcançar os corações. O cavalo branco é vitorioso, ele sai para vencer. As 2 testemunhas, no primeiro momento, saem também para vencer antes de serem perseguidas e mortas, né? Antes do capítulo 13 de Apocalipse, que vamos chegar lá, a igreja que é vencida pelo anticristo por um determinado tempo. Esse contexto aqui do capítulo 11, meus irmãos, na verdade, está falando desse conflito intenso do bem e o mal. É sempre isso. É algo que acontece há muito tempo, vem se arrastando pelos séculos. Nós citamos aqui, né, o texto ali do tempo em que Jerusalém foi devastada pelo Império Romano. Mas esse intenso conflito sempre teve, do bem e do mal, né? O Egito e a testemunha do Senhor, Moisés. Acabe e a testemunha do Senhor, Elias. Roma e Jerusalém. Então, esse conflito sempre nós encontramos nos anais da história. É sempre assim. Chegamos aqui no capítulo 11, é disso que está tratando aqui. É sempre essa realidade política, religiosa, espiritual.
É isso que está aqui envolvido aqui na história, presente aqui no capítulo 11, com elementos de incredulidade, de oposição à igreja, de oposição à palavra, oposição ao reino de Deus. Perceba sempre um aparente domínio do mal. Porque é sempre assim, você pega lá no Egito, o Egito está dominando. E parece que é interminável. O povo de Deus ficou ali, escravizado por 400 anos. Gente que nasceu e morreu debaixo de escravidão. Parece que o mal está dominando. Cadê o Deus de Israel? Você pega o período de Acabe, Jezabel, terrível, assassinando os profetas do Senhor, as testemunhas de Deus. É sempre assim. E vamos chegar a esse tempo em que o mal se levantará nesse mundo. O capítulo 11 trata dessa realidade, um aparente domínio do mal. E nós vamos ver isso aqui na sequência do capítulo 11. Gente, meus irmãos, queridos, não tem como fugir. A verdade é sempre essa aqui. O verdadeiro testemunho de Cristo, a mensagem do Evangelho, sempre entra em colisão com o sistema. Se você é um verdadeiro discípulo de Jesus, não tem como. O Evangelho, o reino de Deus sempre está em colisão com esse sistema maligno dessa terra. Já vem lá de trás, já vem do Gênesis, lá no capítulo 3. Está até agora, é sempre assim. Mas a verdade é a seguinte: aqueles que testemunham o Evangelho do Senhor, como João que comeu o livrinho, e foi dada a ordem para ele, sai lá para testemunhar. É isso, é a parte doce. Testemunhe, pregue, leve a graça, leve a esperança. O que eles vão rejeitar vai servir para condenação, não tem jeito. Mas vai lá, essa é a parte doce. Você que recebeu, que comeu o livrinho, você foi salvo. Teu nome está escrito no livro da vida. Essa é a parte doce. Mas prepare-se, tem a parte amarga. Perseguição, sofrimento, martírio. A igreja deve sempre estar preparada para a realidade. Louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. Nós nos debruçamos na palavra do Senhor para estudá-la. E assim a nossa fé ser firmada em Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos terminar por hoje. Continuamos o capítulo 11 na próxima quarta-feira. Amado Deus, bendito Pai. Senhor querido, nós nos rendemos aos teus pés, Deus. E olhando aqui a tua palavra, Pai, o nosso coração fica apertado, Pai. Fica apertado, Deus, porque nós queremos estar logo contigo na glória. Maranata, vem Jesus. Oh Deus, sou bem, Deus que pode, o teu poder, Deus, é incontável, Deus, insondável. O Senhor bem pode resgatar a tua igreja a hora que o Senhor quiser. Mas sabemos que o Senhor tem um propósito maior. E a história é tua, não é nossa. Nós nos submetemos, Deus, ao teu poder. Pedimos a ti, Pai. Fortalece, Deus, as nossas vidas. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Nos dias de tribulação, nos momentos, Deus, de sofrimento, Pai. Em momentos, Pai, em que questionamos o porquê das coisas. Não deixa, Pai, que a nossa fé, Deus, seja abalada. Em nome de Jesus, Pai. Firma a nossa fé, Pai. Esperamos em Ti, Deus. A nossa vida pertence ao Senhor. Somos Teus. Anelamos, Pai, pela vida eterna. Estar contigo, onde, conforme falamos ontem, onde olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem jamais se penetrou um coração humano. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que pertencem ao Senhor. Aqueles que esperam no Senhor, nós somos esses. Esperamos no Senhor.
Nos ajuda, Pai. Fortalece o nosso coração. E nos prepara, Deus, porque não adianta, Deus, sermos sonhadores. A gente olha para as notícias, o mundo vai de mal a pior. As pessoas cada vez mais estão se afastando do Senhor. As pessoas não querem saber de Deus, não querem saber do teu reino, nem da tua palavra. Mas tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos jovens, Pai. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Entregamos as nossas famílias ao Senhor. Profetizamos, Pai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas que realmente sejamos contundentes nisso. Intencionais. Pais e mães, ensinando os filhos a amarem e temerem a Ti. Para que um dia estejamos contigo para todo sempre. Nos abençoe, continue nos abençoando, Pai. Nos dê uma noite de paz, continuidade da semana na Tua presença. E continue falando conosco. Que tenhamos uma vida de oração, de devoção na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. E no Teu nome oramos em Cristo Jesus. Amém e amém.